todos nós recebemos um corpo e mente para ter essa experiência na Terra. E a gente acaba se identificando com ele e não percebendo quem nós somos de verdade. O jogo começa no momento que você nasce. Você, como espírito, como consciência, como eu real, se acopla em um bebezinho e nasce numa determinada família que vai te dar um nome e que vai te passar uma programação. E, a partir dali, os pais, eu não falo nem que educam, eles programam aquela criança para ela poder ter uma vida no mundo físico com menos dor possível. Então, toda essa programação vai sendo instalada numa parte da nossa mente que é chamada pelos yogis de mente inferior. Essa mente inferior, ela é igual a uma inteligência artificial. A semelhança é enorme, inclusive a inteligência artificial foi criada, inspirada nessa parte da nossa mente. O que essa parte da mente faz? Ela é responsável pelos nossos processos involuntários. A gente tem uma outra parte da mente, que os yogis chamam de mente superior, que ela acessa tudo que há de mais nobre, mais altruísta do universo, e nos faz trabalhar de uma maneira que a gente olha pelo todo, e não apenas para nós. Então, esse processo do jogo da vida é um processo de evolução da nossa mente. O que é um avatar? De que forma a inteligência artificial está influenciando a forma como nós nos relacionamos na atualidade? O que é realidade? O que é fantasia? Estas e outras perguntas serão respondidas por Zeca Werneck aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, que está no mês de comemoração, nesse mês de março de 2025. Nós estamos comemorando 15 anos do programa de TV, que foi lançado no dia 9 de março de 2010. Então, há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, a gente já compartilha aqui esses conhecimentos. Na verdade, os nossos convidados compartilham seus conhecimentos, suas vivências, suas experiências de vida nos mais diversos temas, porque a gente passou aqui já nesse programa mais de 1.000 convidados, mais de 1.000 pessoas com suas respectivas linhas de estudos e de pesquisas. E o tema de hoje, Jogo da Vida, Avatar, Tecnologia e Espiritualidade, com o Zeca Werneck, que já está aqui no formato online. Você estava com saudade do formato online? Faz tempo que a gente não fazia uma gravação no formato online. Bem-vindo, Zeca! Obrigado, Samuel. Prazer estar aqui. Parabéns pelo aniversário. Uma honra aí participar do seu programa. Fico muito feliz com o convite. Que ótimo. E agradecendo também aqui o Mário Jorge, que o Mário Jorge foi essa ponte, né? Para... Eu acho que essa é a segunda vez já que ele já passou seu contato, já tinha passado em outro. Eu acho que ele passou quando você tinha um livro só. Quantos livros você já tem lançado hoje? Eu estou lançando meu terceiro livro, que se chama Jogo da Vida. O primeiro foi uma biografia, né, que se chama Eu Não Vim do Macaco. Está até aqui do meu lado. Esse aqui é o Ih, ele borra ele. Ele borra, né? Ele borra, então, Os 3 livros já estão na Amazon. O Jogo da Vida está entrando hoje na Amazon, já está à venda. E o outro foi Revolução Espiritual. Então, o primeiro foi uma biografia. Eu nunca fui escritor, não era, né? Mas aí eu resolvi escrever minha biografia e gostei. Acabei escrevendo esse segundo livro, que se chama Revolução Espiritual, que eu acho que é a revolução que a gente está vivendo nesse momento. E terminei agora esse novo, que se chama Jogo da Vida, para explicar um pouquinho melhor que jogo é esse que a gente está participando aqui na Terra. Todos nós estamos participando desse jogo, mesmo que a gente não saiba disso. Maravilha. E uma das primeiras perguntas que eu vou fazer foi a primeira, inclusive, que eu citei aqui nessa abertura do programa, é Avatar. Porque muitas pessoas se acostumam a falar de Avatar como sendo uma espécie de emoji, outros vão associar com o filme Avatar do James Cameron, outros vão associar com aquele desenho também Avatar, né?
Na perspectiva desse jogo, do jogo da vida, o que é um avatar? E qual é a potência, a força, e como é que a gente consegue ter um maior entendimento sobre essa perspectiva avatárica de ser? O avatar no jogo da vida é o nosso corpo e mente. Então, todos nós recebemos um corpo e mente para ter essa experiência na Terra. E a gente acaba se identificando com ele e não percebendo quem nós somos de verdade. Então, eu criei esse jogo para a gente poder separar o que é uma coisa e o que é outra. Essa pergunta, quem somos nós, é feita há muito tempo, e quando você se inicia no caminho de autoconhecimento, é uma das primeiras que você começa a buscar. E acho que muitas pessoas ainda não têm essa resposta. O jogo da vida, ele mostra que nós temos 3 participantes ativos, que é o avatar, que é o nosso corpo-mente, o personagem, que é uma programação mental criada no momento que a gente recebe um nome e construída ao longo da nossa vida, ou seja, Samuel é o seu personagem, mas não representa quem você é de verdade. E o eu real, que eu chamo, é que é o verdadeiro jogador, que está por trás desse personagem e do avatar. Então, o jogo da vida, a dinâmica dele, é a disputa entre o personagem, que é uma programação mental instalada ao longo da nossa vida. Desde criança, a gente vai aprendendo várias coisas, esse personagem vai sendo formado, e o eu real, que quer se expressar no mundo físico, mas acaba se confrontando com um personagem, e o domínio do avatar está sempre entre um e outro. Então, essa é a grande disputa representada nesse jogo, que já é descrita pelos mestres yogis há milhares de anos. Mas, como a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, ficava muito complicado de entender isso. Então, lendo livros desses mestres antigos, eu comecei a associar com a tecnologia que nós temos hoje. Então, palavras como lila, que quer dizer jogo cósmico, hoje representa o que a gente está vivendo aqui, que é um jogo de realidade virtual. Né? Eles também chamavam de Maya, que quer dizer ilusão, e era muito difícil da gente compreender o que é uma ilusão, porque aqui a gente sente, inclusive a gente sente muita dor, né? Então dizer que não é verdadeiro isso fica muito difícil de compreender. Mas hoje nós temos essa tecnologia que você entra num programa de realidade virtual e vai para outro lugar, tem outras sensações e parece que você está vivendo aquilo de verdade. Então, isso é muito semelhante com o que a gente vive no planeta Terra. O nosso eu real, que muitos chamam de espírito, o Mário, nosso amigo, chama de consciência, está por trás disso. E ele veste esse avatar, que é o corpo e mente, para poder participar dessa experiência nessa dimensão. Mas, para participar, também precisa criar um personagem. E esse personagem é que começa a ter a grande confusão, porque você acha que você é o personagem, mas você não é o personagem. Você é o ator que está por trás desse personagem. Uhum. Nessa perspectiva de relação e programação, nesses conteúdos que vão entrando na mente dessa programação, na mente dessa pessoa, nesse aspecto desse jogo da vida, de que forma esses conteúdos também podem ser intensificados ou não pelas inteligências artificiais? E como que a inteligência artificial ela tem inspirado ou influenciado a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas ou a forma como nós jogamos esse jogo da vida, trocando com esses outros tantos personagens, com suas respectivas programações. Ótima pergunta. A inteligência artificial, assim como toda a tecnologia, ela está ao nosso serviço não só para nos trazer conforto, né, e evolução no nosso mundo físico, mas também para nos ajudar a nos conhecer. Então, vamos começar de novo aqui o jogo. O jogo começa no momento que você nasce. Você, como espírito, como consciência, como eu real, se acopla em um bebezinho e nasce numa determinada família que vai te dar um nome
e que vai te passar uma programação, vai dizer quem você é, qual é a cidade que você nasceu, de que família você veio, e a partir dali, os pais, eu não falo nem que educam, eles programam aquela criança para ela poder ter uma vida no mundo físico com menos dor possível. Então, toda essa programação vai sendo instalada numa parte da nossa mente que é chamada pelos yogis de mente inferior. Essa mente inferior, ela é igual a uma inteligência artificial. A semelhança é enorme, inclusive a inteligência artificial foi criada, inspirada nessa parte da nossa mente. O que essa parte da mente faz? Ela é responsável pelos nossos processos involuntários. A gente está aqui respirando, está fazendo digestão, o sangue está circulando, está tudo acontecendo sem que a gente participe disso conscientemente. Por quê? Porque, na verdade, a gente recebeu foi uma máquina muito sofisticada e dotada de uma inteligência artificial, que é essa parte da mente que nos ajuda a manter vivo, a nos manter vivos. Porque se a gente não tivesse essa inteligência, a gente não teria chegado até aqui. Né? Desde criança, ela vai acumulando programas para nos proteger e ela tem o instinto de sobrevivência localizado ali, que nos protege de qualquer perigo, de qualquer coisa que possa nos atacar em algum momento. Então, a semelhança com a inteligência artificial serve para nos mostrar que a gente tem, na verdade, uma máquina e que a gente precisa se separar dessa máquina. Mas o problema é que também tem o personagem. E o personagem ele também começa a ser feito ali desde criança. Então, você começa a acreditar que você é o personagem. Porque o mundo físico ele é muito hipnotizante. A gente acredita nas histórias que nos contam. Então, desde pequeno, você vai ouvindo histórias, o mundo é assim, é assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e aquilo é uma programação que vai sendo instalada, e você vai correndo atrás daquela programação para viver igual todo mundo vive. Né? Então, o mundo tem certos conceitos que são meio parecidos para todo mundo. Né? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer uma família, você tem que ter uma casa, você tem que cumprir uma série de requisitos para alcançar a felicidade. E esse personagem é que faz parte dessas histórias que são contadas. Só que a gente não é o personagem e nem o avatar. Então, o processo que eu proponho no jogo da vida é que a gente consiga se separar do personagem, não que a gente vá eliminar ele, porque a gente precisa dele, mas de uma maneira que a gente possa conduzir melhor esse personagem, como a gente conduz uma máquina programada com uma inteligência artificial. A máquina que tem uma inteligência artificial, ela é programada por nós para nos atender da melhor maneira possível. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos em vídeo, um carro andando sozinho pela rua. Né? Hoje em dia tem táxi em alguns lugares, na China, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo lá Uber, tem um monte de coisa. E o que é aquilo? É um carro que recebe uma série de comandos e ele passa a poder dirigir sem ter nenhum perigo de bater. Por quê? Porque ele obedece uma programação que foi feita. A gente funciona da mesma maneira. Então, a gente aprende a caminhar, quando a gente é pequeno, a gente aprende a falar, vai aprender a escrever, vai aprender a andar de bicicleta. Isso tudo são programas que vão sendo instalados e que a gente utiliza quando a gente precisa. E isso é uma inteligência artificial, até muito mais sofisticada do que essa que a gente está vendo aí. Mas a gente entendendo essa que nós estamos vendo aí, vai facilitar muito o nosso relacionamento com todos os outros, porque a gente entende que existe um programa em cada uma das pessoas que, às vezes, fazem que elas funcionem como máquinas e façam coisas que elas não deveriam fazer, porque elas estão respondendo a uma programação. Então, o grande segredo desse jogo é que a gente comece a desprogramar o que não presta, porque também tem programas que são bons e que a gente deve manter e até melhorar. A gente tem essa possibilidade, a gente não precisa ser da mesma maneira o resto da vida. Outro dia eu estava dando um exemplo, até às vezes a pessoa acha que é tímida. Né? Então eu não consigo falar em público porque eu sou tímido, porque eu sou assim, e eu sou assim desde sempre, mas na verdade isso deve ser fruto de um programa que foi instalado na infância dela, que ela passou por algum problema em alguma situação que teve que falar em público, ou teve que estar na frente de outras pessoas,
e aquilo não foi bem aceito, ou debocharam dela, ou falaram alguma coisa que ela se sentiu ameaçada e criou um programa para se defender disso. Então, ela evita falar em público, porque ela associa isso a uma ameaça, a perigo, e isso, na verdade, é um resultado de uma programação que foi feita na infância. Então, ao vermos que a gente pode dominar a inteligência artificial que a gente está criando agora, a gente pode entender que a gente pode dominar a nossa inteligência artificial e eliminar vários desses programas que nos atrapalham hoje em dia. E entender quem nós somos de verdade para poder expressar o que a gente veio expressar aqui no planeta Terra, que não é um propósito físico. Nós estamos aqui para nos conhecer como espíritos, como eu real, como consciência, e esse jogo ele tem essa dinâmica que nos permite fazer isso. Cada vez mais, a gente vai associando a tecnologia com a nossa própria tecnologia, porque a gente está num universo que é extremamente tecnológico, né? O Sol nasce todo dia, a Terra roda numa determinada velocidade, está tudo acontecendo, a natureza está aí, dando comida, fazendo tudo que tem que fazer, permitindo que haja vida na Terra, temos água. Isso tudo é tecnológico. Isso não é uma coisa por acaso. Tem uma inteligência por trás disso fantástica. E a gente faz parte dessa inteligência. Então, agora chegou o momento de nós, como humanidade, fazermos a nossa parte dentro desse processo, com mais consciência. Para isso, a gente precisa dominar a nossa própria mente, né? Então, esse processo do jogo da vida é um processo de evolução da nossa mente, porque a nossa mente não tem só essa parte que funciona de forma automática. A gente tem uma outra parte da mente, que os yogis chamam de mente superior, que ela acessa tudo que há de mais nobre, mais altruísta do universo, e nos faz trabalhar de uma maneira que a gente olha pelo todo, e não apenas para nós. Então, a parte automatizada da nossa mente nos torna extremamente egoístas, porque ela quer nos proteger, ela quer nos defender e ela busca prazer. É assim que ela foi projetada. Porque a máquina que nós carregamos, que é o avatar, ela precisa se alimentar, ela precisa reproduzir. Então, todos esses programas que todos nós nascemos, com eles já instalados, servem para manter essa máquina viva e para manter várias outras para frente, permitindo que a vida se perpetue. Uhum. Pegando um gancho nesse seu exemplo direcionado aos veículos que se utilizam dessas programações e dessas inteligência artificial para funcionar, se movimentar, ir até os pontos onde eles devem ir por meio dessas programações, e pensando na vida humana, e também esse anseio de saber esse propósito, no sentido de saber também o destino, né? O destino, o que é que você pensa sobre essa palavra, inclusive destino? Eu vou fazer, acho que um combo de perguntas que tem a ver com isso que você acabou de trazer agora, né? Que me vem agora de fazer. O que é que você entende por destino? É uma delas. O outro ponto de que forma se entende essas pessoas? Elas são livres? São prisioneiras? Existe aí um livre-arbítrio? Porque no caso dessas máquinas, tem uma programação ali para seguir, né? E nós, nesse jogo da vida, somos prisioneiros? Ou somos livres? Temos livre-arbítrio? O que você pode falar sobre essa perspectiva relacionada a esse exemplo que você trouxe? E nós também, como ser humano, com esse anseio também de se cumprir um destino, de se realizar um propósito. Ótima pergunta. O nosso propósito, na verdade, ele não é físico, né? Então, a maioria de nós ainda acha que a gente está aqui para fazer alguma coisa física, ter uma profissão, ter sucesso, ter uma família e crescer dentro dessa perspectiva. E é claro que a gente deve seguir esses sonhos, esses objetivos. Mas o nosso propósito como raça humana não é esse. Essa experiência no planeta Terra, ela está aqui para nos mostrar quem nós somos como espírito.
Então, todo esse jogo foi montado, e ele ainda está muito embaralhado para a grande maioria de nós, que a gente não entende realmente o que está acontecendo. Então, vamos por partes. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, mas, por enquanto, a grande maioria de nós não está exercendo ele, porque a gente está respondendo programações que foram instaladas no passado, como essa que eu citei da timidez. Você passou por uma situação na tua infância que te fez ficar com medo de falar em público. Aquilo ali, o teu próprio sistema, que é muito inteligente, colocou que falar em público é uma ameaça e não te deixa mais falar em público, para te proteger. Então, você não tem mais livre-arbítrio, você simplesmente segue essa programação de não falar em público. Mas você não está preso nela para sempre. Então, o jogo permite que você saia da programação e aí sim exerça o seu livre-arbítrio, porque nós temos essa possibilidade. Eu posso escolher agir através da programação, dos padrões do passado, de tudo que eu aprendi no passado e vou respondendo hoje com esses aprendizados, né? Então, eu tenho reações, em vez de ter ações de verdade, eu simplesmente reajo ao que acontece. Alguém fala de uma determinada maneira comigo, eu respondo de determinada maneira. Alguém me convida para fazer alguma coisa, eu já sei se eu gosto ou se eu não gosto. Isso tudo não é livre-arbítrio, isso tudo é a resposta de uma programação desse robô que começou a ser criado quando a gente era criança e está seguindo essa programação até hoje, depois de adulto. Então, não quer dizer que eu já estou cheio de cabelo branco aqui, mas não quer dizer que ter o cabelo branco é que você realmente amadureceu. Porque, às vezes, a pessoa está com o cabelo branco, mas ainda está usando os programas infantis. O livre-arbítrio começa quando você começa a olhar para essa programação e fala, isso aqui não presta, isso aqui eu não quero mais, eu vou desprogramar e vou fazer uma nova programação e abrir caminho para o meu eu real, o meu espírito, se expressar aqui no planeta. Então, o destino, ele, dessa maneira, ele não está traçado. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, mas depende que a gente acorde para esse jogo, para esse processo, para a gente poder mudar o destino. Porque se eu for seguindo uma programação, eu vou parar em um determinado lugar, né? Então, é como se você tivesse naqueles multiplex de cinema e você entra dentro de uma sala daquelas, aquele filme já está filmado e ele vai ter o mesmo final para quem está assistindo ali, mas você pode sair dessa sala e entrar em outras salas, né? E isso é o verdadeiro livre-arbítrio. Então, para entender melhor esse jogo, que é o jogo da vida que a gente está participando, é importantíssimo que a gente entenda o poder das histórias, porque a história é a cola desse jogo. Tudo são histórias. O que a gente está vivendo são simplesmente histórias. E cada um de nós está vivendo uma história pessoal que se cruza com as histórias das pessoas que estão à nossa volta. E a gente acredita que essas histórias são reais. Mas não são, elas são simplesmente histórias. E não são importantes. Elas servem para que a gente tenha experiência na Terra e que a gente possa evoluir e adquirir habilidades para o nosso espírito que são importantes. Muitas pessoas chamam isso de uma simulação. E pode ser chamado assim também, porque, na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é lidar com energia, né? O nosso corpo ele tem uma capacidade de atrair e emitir energias de frequências altíssimas, mas a gente precisa preparar ele para isso. Então, a gente está lidando aqui com as energias de baixa densidade, que são essas todas que acabam permeando a vida de todos nós, como medo, tristeza, frustração, decepção, ódio. Tem um monte de energia de baixa densidade que toda hora a gente está lidando com elas. E a grande evolução que a gente está fazendo aqui é aprender a sair dessas energias de baixa densidade e ir para as energias de frequência mais alta, que o nosso corpo tem a capacidade de lidar com elas, porque elas são energias realmente com uma frequência muito alta. Mas a gente pode purificar o nosso aparelho para poder
conseguir se conectar com essas energias. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. As histórias todas que cada um de nós vive são apenas novelas, né? Talvez algumas pessoas possam até ficar chateadas comigo de falar isso, eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, mas, na verdade, elas são uma narrativa que serve para nos relacionar, para nos conectar com as outras pessoas, para a gente dar um sentido na nossa vida, né? Para ter por que acordar e o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho uma história pessoal que eu sigo ela, mas, na verdade, ela não tem nenhuma importância para o nosso eu real depois que a gente sai daqui. Porque o eu real ele está aprendendo a lidar com energias. Então, é como se a gente estivesse mostrando para o nosso eu real o que é cada energia. Aqui a gente vive amor, a gente vive ódio, a gente vive medo, a gente vive confiança, mas por trás de cada nome desse que a gente está dando, tem a energia que a gente está lidando ali. Então, você que estava me contando aí dos seus filhos, você já teve a alegria do parto da sua mulher, da sua esposa, quando seu filho nasceu, e que deve ter sido uma sensação maravilhosa, e você sentiu essa energia. Mas, na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é se conectar com esse tipo de energia sem precisar ter um filho, por exemplo, sem precisar ter o fator externo. A gente está aqui aprendendo a ser a causa e não lidar com os efeitos. É isso que o verdadeiro propósito da raça. A gente está num processo de evolução que nos permite nos conhecer, né? Então, eu entendendo que eu não sou o personagem, que eu não sou o avatar, eu começo a entender quem eu sou realmente, né? Que é uma outra coisa completamente diferente disso. Essa dualidade é que me faz compreender quem eu sou. Uhum. Bom, como ainda não saímos dessa, não fomos para o eu real, estamos ainda vivendo no personagem e temos aí o avatar. E aqui nesse programa, inclusive, eu faço perguntas que são chamadas perguntas de jornada. Vou pedir para você contar um pouquinho da sua novela. Como é que foi um pouco essa sua trajetória? Como é que se deu assim a sua mudança de empresário da noite para mentor de autoconhecimento? Foi uma verdadeira novela? Foi uma super novela. Como você sabe, eu sou carioca, né? Nasci aqui no Rio, e é uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, mas é uma cidade também cheia de tentações, né? Muita festa, muitas mulheres bonitas, praia, um clima sempre de sol, e eu, desde pequeno, fui atraído com um tipo de vida que era de gostar muito de sair à noite, de tomar cerveja, de namorar bastante, e fui levando uma vida que acabou me conduzindo a me tornar empresário da noite, como você falou, empresário de bar, de restaurante, de boate. Então, eu trabalhei com isso durante muitos anos, tive muito sucesso, mas acabei que eu achava que esse trabalho iria me trazer muita felicidade, só que eu não encontrei essa felicidade. Por quê? À noite era muito bom, eu me divertia bastante, estava sempre com os amigos, e tomando cerveja, e bebendo, e rindo, e se divertindo, mas no dia seguinte eu acordava com muita ansiedade, uma angústia que eu não sabia nem explicar o que era. Nesse processo, eu comecei a buscar autoconhecimento, comecei a meditar, comecei a descobrir o Osho, né? Isso lá em 98. Me apaixonei pelo Osho, comecei a ler muito o Osho. Depois eu me apaixonei por Cabala, estudei profundamente Cabala, e aí fui descobrindo esses mestres yogis, os gurus, e fui me aprofundando nesse conhecimento. Mas, paralelo a isso, essa minha ansiedade foi piorando e se tornou uma síndrome do pânico. Então, eu tinha, nesse momento, que eu estava vivendo aparentemente uma vida muito boa, mas, ao mesmo tempo, eu estava num sofrimento enorme, porque eu sofria de insônia, ansiedade, pânico, e ainda por cima estava completamente dependente de álcool. Acabei casando, já com 40 anos, e achando que a minha vida iria mudar, porque eu casei e que eu ia ficar com uma rotina mais leve, ia sair menos,
mas isso não mudou, eu continuei bebendo, mesmo em casa, até que, quando eu me divorciei, 10 anos depois, eu vi que eu estava com problema de alcoolismo. Eu falei, eu não consigo largar o álcool, isso é uma coisa muito séria, e eu fico muito frustrado, porque eu também levava uma vida saudável, eu me alimentava bem, eu ia para a academia, fazia bastante exercício, gostava de caminhar, e aquilo era uma coisa que me deixava um conflito muito grande dentro da minha cabeça. Quando eu me divorciei, eu fui mergulhar em espiritualidade, resolvi procurar alguma resposta mais efetiva, porque uma coisa é você ler um monte de livro, como eu fazia, estudar, e outra coisa é colocar em prática. Então eu resolvi ir para Alto Paraíso, que é uma cidadezinha lá no interior de Goiás, procurar a espiritualidade. E lá eu encontrei o Prem Baba, que é um guru brasileiro, mas que trouxe toda essa cultura de guru, da linhagem Satya, que se chama a linhagem dele, da Índia. E ele trouxe isso para o Brasil. Eu imediatamente me conectei com ele quando eu conheci, passei 40 dias com ele no Ashara, né? Ashara é o centro onde o guru fica. Fiquei 40 dias lá, aprendi muito com ele e falei, eu preciso me aprofundar mais nisso. Voltei para o Rio depois, continuei levando uma vida já um pouco diferente, mas mesmo assim você, quando volta para a Matrix, né, para a cidade, né, você está ali naquele campo espiritual, volta para cá, a cidade acaba te engolindo novamente. Eu continuei a beber e continuei sentindo o que eu sentia, até que eu resolvi realmente botar em prática tudo que eu tinha aprendido com ele. E aí foi que eu tive realmente os resultados que me fizeram tornar mentor de autoconhecimento, de escrever os livros, porque eu consegui curar o alcoolismo, o pânico, a ansiedade, mudar completamente meus valores por colocar em prática tudo que eu tinha aprendido com o Prem Baba. E isso foi uma transformação maravilhosa na minha vida, que me trouxe até aqui. Então, o que eu falo para as pessoas é que a gente precisa encontrar maneiras de colocar em prática esses aprendizados. Por isso que eu escrevi esse livro agora, O Jogo da Vida, porque eu quero simplificar cada vez mais esses ensinamentos, porque as transformações que a gente pode fazer nas nossas vidas são incríveis. E muitas vezes eu achava que eu não conseguiria parar de beber, por exemplo. E hoje eu já não bebo há 6, 7 anos e não sinto a menor falta. E não é nem que eu fui para o AA e tem aquele negócio, é só por hoje e tal, eu não posso beber uma garrafa, porque senão vai me dar até... Eu simplesmente não tenho mais vontade de beber. É bem diferente, porque eu curei o que precisava ser curado através do autoconhecimento. Então, todos nós podemos fazer isso. Isso é uma máquina. O que eu fiz foi reprogramar essa máquina e desinstalar programas que eram disfuncionais e que me atrapalhavam. Acho que esse processo é um processo que todos os seres humanos deveriam buscar, porque a transformação é incrível. O caminho de transformação, às vezes, na sua grande maioria, não é lá tão suave e não é percebido como sendo gostosinho, assim, né, não na maioria das vezes tem um certo desafio, né. Na sua história e na sua vida e nessas reflexões também que você, compartilha, qual é o poder que existe nos desafios e como que esses desafios acabam por gerar, inclusive, as mudanças que vão ocorrer lá. Teve seus desafios, por exemplo, você acabou de relatar aqui, desafios relacionados a vícios, desafios relacionados a não estar pleno, não estar, ah, sereno, não estar feliz consigo mesmo, são desafios que estão gerando ou geraram, né, geraram processo de transformação. Minha pergunta é relacionada a isso, porque às vezes as pessoas nem, agradece ou reconhece o valor, essa que é a pergunta, né, o valor dos desafios do processo da transformação. O que você pode falar sobre essa perspectiva, né, do valor dos desafios que geram transformações em nossa vida? O desafio é o mapa do tesouro, porque, na verdade, onde tem alguma coisa que não está funcionando, é porque tem alguma recado para você ali, vamos dizer. Então, é para ali que você tem que olhar. Normalmente, as pessoas querem fugir dos desafios ou atacar os desafios de alguma maneira. Mas, na verdade,
Eles servem para nos mostrar o que está dentro de nós, essa programação, que tem que ser mudado. Então, falando dos vícios, o que acontece? O Prem-Baba, ele chama os vícios de amortecedores. Eles amortecem dores. E eles são um guia para nos mostrar o que a gente está amortecendo. Esses amortecedores podem ser diversas coisas. Qualquer coisa que você faça compulsivamente, você está amortecendo. Pode ser até uma coisa que aparentemente seja boa, como ir para a academia. Mas você vai para a academia e fica o dia inteiro na academia, provavelmente você está amortecendo alguma dor com essa tua ida para a academia. Agora, tem os vícios que são mais óbvios, né? Como bebida, remédios, drogas, sexo. A própria internet hoje tem muita gente viciada em ficar na internet horas e horas e horas. Isso tudo, quando você identifica, é um ponto de trabalho para você. Então, o que o Prem-Baba sugere? Na hora que você percebeu que você tem um vício, alguma coisa que você não consegue lidar, é ali que você deve ir. E eu comecei fazendo isso pelo álcool, que era uma coisa muito óbvia para mim. Depois eu fui ver que eu tinha vários outros amortecedores. Mas ali estava o meu ponto de trabalho. E o que ele me mandou fazer? Na hora que você tiver com vontade de beber, você não vai beber. Claro que isso não é uma coisa simples, como você falou, não tem facilidade nisso, muito pelo contrário. Eu fui aplicar isso e me senti muito mal, né? Fiquei com uma vontade enorme de beber, comecei a ter sensações estranhas e vários emoções e sentimentos vindo à tona, mas eu me segurei naquilo porque eu falei, eu não quero mais continuar a ter a vida que eu estou tendo. Eu vou fazer o que ele mandou, doa o que doer. E passei realmente 5 dias, quando alguém toma ayahuasca, se chama de peia, né? Que é aquela sensação que dá negativa, né? De dor, que traz alguma coisa muito forte para a pessoa, se chama peia, que quer dizer uma surra de chicote, né? Peia é chicote. É a analogia que fazem, é como se você estivesse tomando uma surra de chicote. E foi o que aconteceu comigo durante 5 dias. Mas eu resisti nesses 5 dias, sabia, estava orientado por ele, sabia que isso ia acontecer. Eu já meditava há muito tempo, então tive força para sentar e ficar meditando, mesmo com todas aquelas sensações que estavam passando por mim, todas aquelas energias, até que chegou um momento que eu recebi um insight do meu próprio sistema, dizendo, você bebe porque você tem medo de dormir à noite, porque você associa dormir com o sequestro que você teve. Eu não contei aqui, mas eu fui sequestrado quando eu tinha 20 anos. E ali desenvolvi um trauma, e esse trauma me levou a ter um medo de dormir, e eu não percebi. Então, eu comecei a usar o álcool como um remédio de dormir, sem perceber, até que isso se tornou um problema. Então, o meu próprio sistema me mostrou o que eu estava amortecendo. E ali, naquele momento, eu parei de beber. Sempre o amortecedor vai te mostrar a tua dor, que vai permitir que você cure ela. E essa dor, ela normalmente, no meu caso, eu já tinha 20 anos, quando eu tinha sido sequestrado, mas ela estava associada com uma dor de criança, de também ter medo de dormir, por histórias de babás, em que tem monstro debaixo da cama, alguma coisa do gênero, e eu também tinha muito medo de dormir quando era criança. Esse medo ele foi potencializado com essa história do sequestro, e eu descobri a bebida inconscientemente como um amortecedor para me fazer dormir. Então, aquele processo me mostrou o que eu estava amortecendo. E essa é a importância do desafio. Se você tem uma dor, um desafio, qualquer coisa que esteja te incomodando, é para lá que você tem que ir. E você tem que olhar para aquilo de peito aberto e deixar vir tudo que vier dali. Porque dali vai te mostrar o que é que está sendo amortecido e você vai ter a possibilidade de curar. Normalmente, tem muitas correntes que chamam isso de criança ferida, que são os traumas que você sofre quando é criança, e todos nós sofremos, por mais maravilhosos que os pais sejam, eles traumatizam os filhos, porque eles também não conhecem esse processo. Então, o pai e a mãe, normalmente, estão dando o melhor que eles podem dar.
mas a criança ainda não tem capacidade de interpretar o mundo. O repertório dela ainda é muito pequeno. Então, às vezes, se o pai deixou a criança sozinha um tempo e falou alguma coisa que a criança não entendeu, aquilo para a criança pode se tornar um trauma que vai afetar o resto da vida dela. E ela precisa, depois que ela está adulta, de identificar isso e curar isso, porque isso vai ficar interferindo nas decisões dela da vida adulta. Então, os desafios, eles são fontes poderosas de expansão de consciência. Porque cada vez que você faz um processo desse, de olhar para algum amortecedor, para alguma dor, para algum trauma, para algum programa desse que foi instalado na sua infância, você quebra uma barreira dentro de você e você expande a sua consciência. E aí você cresce. E você adquire a capacidade de transformar uma dor em amor, seja perdoando quem participou daquilo, seja olhando com compaixão, perdoando você mesmo. Aquilo é um lugar que você pode fazer uma transformação de energia. E essas energias, como eu estava falando há pouco, é o que a gente está aprendendo a lidar aqui. Então, no jogo da vida, são 3 fases. Na terceira fase, você se torna um transformador, que é aquela pessoa que consegue transformar as energias. Eu recebo ódio e transformo em amor. Eu recebo medo e transformo em confiança. Eu recebo tristeza e transformo em alegria. Essa é a capacidade que nós temos com o avatar que a gente ganhou quando a gente nasceu. Então, todo esse processo serve para nos habilitar a nos tornarmos transformadores. Por isso que a novela mesmo, ela não tem importância, né? Claro que todos nós passamos por coisas sérias, eu mesmo passei por esse sequestro, que foi uma coisa seríssima, tanto para mim quanto para minha família, mas, no fim das contas, ele estava ali para prestar um papel de me ajudar na minha evolução no momento que eu fiz essa transformação, porque ali eu expandi muito a minha consciência e ganhei a capacidade de transformar mais energias. É claro que eu ainda não estou pronto, que esse processo ele é contínuo, vai até o fim das nossas vidas, mas ali eu dei um passo grande. E, a partir disso, eu pude fazer outras transformações, porque eu fui olhando dessa maneira. Então, se hoje qualquer coisa que aconteça na minha vida que me incomode muito, que me traga raiva, que me traga alguma emoção muito forte, eu vou procurar na minha infância de onde está vindo a fonte disso, porque quase sempre está ali. Essa é a importância do desafio. E, normalmente, as pessoas querem fugir desses desafios. Eu sinto uma dor, eu quero me livrar da dor, né? Acho que você queria perguntar alguma coisa. Eu ia comentar, na verdade, relacionado ao que você trouxe dos processos em si. Primeiro comentário é que eu falei no início do programa que o programa está completando 15 anos de existência, que nasceu em 2010. E você citou o Prembaba aqui algumas vezes. E o Prembaba, inclusive, teve no programa no ano de 2010. No primeiro ano do programa, ele não foi um dos primeiros, foi mais para o final do ano, e ele deu entrevista para nós no programa. Depois fazer uma pergunta, inclusive, relacionada ao tema que a gente abordou naquela época, isso há 15 anos atrás, fazer depois uma pergunta relacionada a isso. Mas eu ia perguntar sobre a sua experiência. Como é que foi a sua primeira experiência com ayahuasca? E se essa experiência com ayahuasca, de alguma forma, também ajudou aí nesse seu processo? Na verdade, o Prembaba ele não é necessariamente de ayahuasca. Eu não tive nenhuma experiência com ayahuasca. O que eu tive o que eu me referi, foi a peia, né, que é essa sensação que a ayahuasca normalmente dá quando a pessoa toma, de lidar com essas suas sombras, né? Então você sente umas emoções muito fortes, parece que o mundo vai acabar, você realmente entra em lugares muito escuros dentro de você mesmo, muito desertos, e eu cheguei num ponto que eu falei, aqui eu entendo por que uma pessoa se suicida, porque eu fiquei realmente muito mal. Mas eu não usei a ayahuasca, não tenho nada contra, sei que várias pessoas já tiveram experiências maravilhosas, mas eu nunca tive vontade de tomar a ayahuasca. Eu acabei fazendo esse processo. Sem tomar a ayahuasca, eu tive a peia que eu tinha medo de ter se eu tomasse a ayahuasca. Eu tive a peia de qualquer jeito. Então, não deu para fugir da peia.
Mas o Bom, Prebaba, ele trabalha com várias correntes, com várias coisas. sim. Eu tenho Antes uma de ele ligação assumir o dele, Trembaba, e como Janderson, trabalhava bastante e é, com a planta é, enteógena e também no programa, pelo que estou lembrando, tá? Que isso aí foi muito tempo, foi 2010, como eu falei para você. E parece que fazia parte também no programa chamado ABC, alguma coisa. ABC da Então, espiritualidade. isso, tinha esse ABC da espiritualidade, me parece que também, porque era aqui em São Paulo. Era aqui Ele é no interior paulista, de São Paulo, ali a Nazaré, é, não sei onde era, mais ou menos ali, que Nazaré, tinha, Nazaré, ah, é, que tinha esses processos de conexões. continua Antes que eu lá. esqueça ainda, outra pergunta, e do que você falou também. Aí você falou que o terceiro é 3 fases do jogo. Aí você falou que é a terceira, você pulou 2 ali, pelo menos eu não captei quais outras 2. Pulei, A pulei, terceira é pulei. o transformador. Quais seriam, então, as 2 fases anteriores, se a terceira é a fase daquele que é os transformadores, da Sim, realidade, ou transformadores, do mundo, alguma transformador de coisa energia. de energia? Sim. Na verdade, esse jogo, pelo que eu entendi, né, através dessa minha experiência toda e de muito estudo dessas filosofias, sabedorias, eu entendi esse propósito. Então, a primeira fase do jogo é a construção do personagem. A gente entra no jogo quando a gente nasce. Ali você entrou no jogo, mesmo que você não saiba. Recebeu um nome, Samuel. O personagem nasceu ali. O Samuel vai receber uma herança da família dele. Você é filho de fulana, de cicrana, você nasceu em determinado lugar, em determinado ambiente. A tua história pessoal começa ali, né, com esse personagem. Então, esse personagem vai crescendo e vai adquirindo mais bagagem para ele. Né? Então, você estuda numa determinada escola, se relaciona com alguns amigos, faz algumas coisas, ganha, perde, vai crescendo, vai para a faculdade, faz isso. Aquela história ela vai sendo montada. Né? E a tua história é a tua narrativa. Esse é o personagem e é necessário que ele seja construído, porque só através do personagem que a gente tem a capacidade de sentir as energias. Então, como é que eu vou sentir o amor da minha mãe se eu não tiver uma mãe? Né? Como é que eu vou sentir tristeza se eu não perder alguma coisa? Como é que eu vou sentir raiva se alguém não fizer alguma coisa comigo? Isso tudo, a história tem essa função. A história de cada um e os relacionamentos nos permitem que a gente entre em contato com todos esses tipos de energias. Então, você constrói esse personagem e vai vivendo a tua vida até que você começa a ter dúvidas sobre o que realmente você está fazendo aqui no planeta. Né? O teu eu real começa a te mandar umas mensagens. E você começa a buscar autoconhecimento, espiritualidade, alguma coisa do gênero. Até que você começa a descobrir algumas coisas. Será que eu sou isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E aí você passa para a segunda fase, que é você se desidentificar desse personagem. Que não é simples, porque essa programação toda funciona como uma inteligência artificial. Ela está projetada para ficar ali funcionando, então você tem que aprender a desprogramar ela, né, que é isso que eu estava contando aqui no caso dos amortecedores, né, como é que a gente faz essa desprogramação, para você depois conseguir ir para a terceira fase, que é realmente se tornar um transformador de energias. Então você precisa do personagem, você precisa viver as experiências, você precisa entrar em contato com todos os tipos de energias para entender quais são as energias de baixa frequência, quais são as energias de alta frequência, e depois você tem que se desidentificar desse personagem para você poder olhar isso de fora e poder fazer escolhas realmente. Aí entra o livre-arbítrio. E aí você começa a ser o eu real, agindo no planeta através do próprio personagem e do avatar, que é uma máquina projetada também para captar e emitir energias. Né? A gente tem essa formação cérebro-espinhal que é capaz de lidar com energias de frequências altíssimas. Né? Uhum. Bom, o que você está trazendo, né, que é o primeiro processo, então, é um processo de identificação, de personalização, né, de você absorver esses conteúdos, depois desidentificação, que é a segunda fase, e a terceira é o de transformadores. E
tem tudo a ver com a filosofia, o pensamento, as conexões do xamanismo tolteca, que fala, só que com outro nome, é domesticação, né? A primeira Tolteca, domesticação da filosofia tolteca. adoro Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz, aí você vai ver Foi, lá essa coisa do processo todo de domesticação, aí você vai sim, desaprender para depois você ser aquele senhor da sua vida, das suas energias, e responsável pelas relações todas que a gente desenvolve e cria. E por falar nisso, desenvolver relações e criar, o tema que o Prem Baba abordou aqui na TV Consciência Próspera foi amor, dinheiro e espiritualidade. E aí você falou que foi um empresário, então vou pegar a parte dessa questão de dinheiro e espiritualidade, que para algumas pessoas, inclusive, é visto, percebido como o tabu. Como é que você enxerga hoje, percebe hoje essa relação dinheiro e espiritualidade nessa sua jornada, você tendo sido anteriormente um empresário e hoje vivendo a vida como, trazendo na sua história como mentorias, estudos, livros e conexões de autodesenvolvimento, de espiritualidade em si. Como é que você vê, então, relação dinheiro e espiritualidade hoje? eu acho que dinheiro é só uma energia. E como toda energia, depende de como você lida com ela. Não vejo nenhum problema em ganhar dinheiro, em trabalhar, em ter sucesso, e buscar conforto. Eu acho que isso é muito importante. E a gente está falando aqui do Prembaba, e o Prembaba eu tenho uma relação de guru-discípulo. Né? Depois eu fiz uma iniciação com ele e me tornei discípulo dele, e estudo com ele até hoje. Ele tem uma academia online, né, que ele faz palestras 4 vezes por mês e os alunos acompanham ele, eu vou lá no ashram dele, então eu sigo muitos ensinamentos dele. Eu acho o Prem Baba fantástico, um Einstein do autoconhecimento, ele sabe tudo, e ele fala muito disso, dessa relação de espiritualidade e dinheiro, e eu vou muito no que ele diz. Não vejo nenhum problema nisso, e acho que o dinheiro é feito, o universo ele é próspero, o universo é abundante, né? Ele está o tempo todo nos mostrando o quanto ele é abundante. Aqui não tem nada pequeno, né? Você olha para a natureza, é tudo exuberante, tudo uma beleza enorme. Não tem o que faltar para ninguém aqui nesse universo, e não tem nenhum problema em você querer ser próspero. Dito isso, tem um outro problema, que é a programação. Então, se eu fui programado desde pequeno para ganhar dinheiro e vou seguir aquela programação porque aquilo foi instalado de uma maneira que o dinheiro vai me fazer feliz, aí é um problema, porque você começa a buscar a felicidade no lugar que ela não se encontra. Então, hoje eu entendo, e a maioria dos mestres falam isso, que a felicidade não está em nenhuma conquista física. Né? Por mais dinheiro que você tenha, isso não significa que você vai ser feliz. E eu sinto isso no meu dia a dia, porque a felicidade que eu encontrei em viver o processo, dinheiro nenhum pode comprar. Então, o que eu boto no livro é que não existe um objetivo final desse jogo. O objetivo é viver o processo. Quando você começa a viver o processo, você está cumprindo o propósito que você veio fazer aqui, que é evoluir. Quando você está cumprindo o seu propósito, não importa se você está com muito dinheiro, com pouco dinheiro, está casado, está solteiro, está numa cidade maravilhosa como o Rio, ou está morando em algum lugar pior, não sei. Não importa. Onde você estiver, você está bem, porque você está cumprindo o seu propósito e você está vivendo a partir do seu eu real. E essa que é a verdadeira felicidade e plenitude. Então, na verdade, não faz diferença. Claro que eu não estou dizendo aqui que eu não busque ganhar dinheiro, que eu não quero ter coisas boas, mas isso já não é mais como foi o significado para mim de alcançar a felicidade através do meu sucesso financeiro. Hoje eu já não tenho mais esse programa instalado. E isso serve para todo mundo. Nós estamos aqui para fazer um processo de evolução
que é sair dessa mente inferior para a mente superior, né, que está dentro da gente. E esse processo, ele não precisa de nenhuma condição física. Você não precisa ser rico para fazer esse processo. Você só precisa saber como é que ele funciona, porque ele está no cotidiano de cada um de nós. São as escolhas que a gente faz que faz esse jogo ter resultado. Então, ou você age pelo personagem, ou você age pelo eu real. Quem domina o avatar é que vai ser o vencedor desse jogo. Se é o teu personagem, o teu eu real está perdendo. Se você consegue entrar no seu eu real, você vai ser pleno, vai ter felicidade, independente do que esteja acontecendo na tua vida física. E um dos episódios com o Mário Jorge, falo Mário Jorge, um dos episódios, porque a gente fez uma dezena, fizemos muitos episódios aqui, eu e o Mário Jorge. É? Ele solo, ele com outros participantes. Fizemos um com o Mário Jorge, com o Carlos Mendes, aqui Sim. Presencial. Nós fizemos vários, o Mário Jorge com a Débora Saxaí do Rio, sim, também, fizemos alguns assim, então tiveram vários. E um deles a gente falou sobre filmes. E eu acho que foi um antes do filme, inclusive, porque depois a gente fez um só sobre os Star Wars. Um especial e outro de filme que deu umas 3 horas e meia. Mas eu queria citar um filme que a gente comentou nessa entrevista, que eu não sei se você assistiu, chama-se Free Guy. Sim. E aí, eu pegando esse filme, Free Guy, o Mário que me mandou assistir. Porque tá vendo que legal é? Muito bom, porque tem tudo a ver com isso que você falou do Avatar. Sim. E aí eu vou colocar uma outra pergunta, que é a pergunta lá do início do programa. Qual é a diferença de realidade e fantasia? Porque aí também tem uma grande conexão, que responde uma das 3 perguntas que eu fiz lá no início do programa, relacionado ao tema de hoje. Bom, qual é a diferença de realidade e fantasia? Eu acho que assim, isso não é o mais importante, né? Porque, na verdade, a gente está aqui aprendendo. Então, a gente tem várias ferramentas. E uma das ferramentas é a gente acreditar nessa realidade que a gente está vivendo. O que a gente coloca como uma realidade virtual é porque hoje a tecnologia, a física quântica, nos mostra que é muito semelhante a uma realidade virtual que a gente conseguiu construir agora com as nossas evoluções tecnológicas, né? A gente sabe que tudo acontece dentro do cérebro, a matéria não é o que dizem, não é sólida, não é o que a gente imaginava ser. São várias descobertas da física quântica que nos mostram que o mundo físico não é bem o que a gente pensa, né? Ele é uma construção mental, que, aliás, tem muito a ver com tudo que os mestres já falam há muitos anos, né? Através até do Kai Byron, né? Que o universo é mental, está tudo acontecendo na nossa mente. E, assim, um amigo meu outro dia falou, mas isso aqui não é real, dá uma cabeçada na parede para ver se não dói. E vai doer, claro que vai doer. Então, eu não vejo muito a importância de o que é realidade e o que é fantasia. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso aprendizado. É como se a gente estivesse numa simulação para ser um piloto de avião. O piloto de avião, ele entra dentro de um programa de computador e é submetido ali a várias experiências para ele poder depois se tornar um piloto e pilotar um avião de verdade. Então, eu vejo cada um de nós como se fossem naves de luz que estão aqui adquirindo habilidades para depois poder pilotar essa nave sem precisar desse corpo físico. Porque esse corpo físico ele está aqui captando energia, ele está aqui permitindo que a gente se comunique, né? Quem está se comunicando aqui com você é o meu eu real, mas ele precisa desse corpo, ele precisa desse personagem para estar fazendo essa interação, né? E a gente está aprendendo aqui, cada vez mais, a usar menos o nosso corpo e fazer isso sem que ele esteja presente. É isso que a gente vai levar daqui. Essas histórias todas, que eu falei que é novela, mas também podemos chamar de filme, na verdade, o que a gente está vivendo aqui, cada um de nós é um filme, né? E a gente é o personagem, mas a gente também é o ator que está por trás, e a gente também é o autor desse filme. Então, a gente pode mudar o roteiro desse filme a hora que a gente quiser. Se a gente consegue sair do personagem e entender que a gente tem esse poder, a gente muda a nossa história. E a gente
se alinha mais com o nosso eu real para poder expressar o que a gente realmente veio fazer aqui. E não se manter numa história que foi construída, que teve a sua importância para você poder chegar até aqui, mas que não vai te levar a lugar nenhum. Porque hoje deve estar saindo aqui do planeta não sei quantas mil pessoas ou milhões, não sei quantas pessoas desencarnam cada dia, mas são muitas, e as histórias que elas viveram vão junto com elas, porque são simplesmente histórias e aquilo vai virar uma poeira e que não serve para nada. Mas o aprendizado que cada uma delas levou daqui vai servir para ele continuar a jornada dele, seja voltando para cá, ou seja indo para outro nível mais elevado, dependendo para onde ele for. Mas esse aprendizado, que é lidar com essas energias, entender quem nós somos, qual é a nossa capacidade, aprender a se relacionar com outros eus reais, né, com outras consciências, isso tudo a gente leva daqui. Então, essa é a verdadeira importância. A fantasia, a simulação, se é real, se não é real, eu não vejo muita importância nisso. O que acontece após a morte do corpo físico? O que você entende com essa perspectiva? E que pode falar também sobre isso, já que estão falando também do jogo da vida. Ou quando aparece aquela letrinha, para quem está acompanhando o jogo, game over, acabou os coraçõezinhos ou as vidas né, ali do jogo. Eu nunca tive nenhuma experiência desse tipo, e então o que eu vou falar aqui é mera especulação e também baseado em tudo que eu já li, tudo que eu já conversei com mestres espirituais e que focam nesse assunto. Mas, na verdade, é como se você estivesse despertando de um sonho muito profundo, né? A gente, quando sonha, é muito semelhante o processo que a gente está vivendo aqui, porque é tudo mental, né? Então, se a gente levar isso para um macrocosmo, a gente vai entender que a gente está vivendo um sonho que é muito mais realista e muito mais persistente, né? Porque ele tem essa continuidade, né? Tem hoje, amanhã, ontem, então as coisas vão acontecendo. Mas dentro de uma mente maior, esse sonho está se desenvolvendo. E você está participando dele, o que você é, né? O seu eu real, está participando desse sonho até o momento que o game over e você sai desse sonho e volta para onde você estava antes, que provavelmente nem é um lugar distante do outro lado da galáxia, é aqui mesmo. É só uma questão de sintonia, né? Então eu vejo com muita tranquilidade, eu não tenho, já tive muito medo de morte, o que vai acontecer. Hoje em dia eu não tenho mais medo nenhum disso, entendi todo esse processo e encaro a vida como um jogo bastante divertido e que pode ser muito produtivo e que ele tem uma função, e quando essa função estiver cumprida, você vai sair desse jogo e vai participar de outras experiências ou até voltar para cá de uma outra forma, e está tudo certo. Não vejo nada de assustador nisso e nem acho que as pessoas... Claro que é muito fruto da ignorância, né? O medo que as pessoas têm da morte, por desconhecer a ignorância, que é a raiz do medo, né? Então, quanto mais autoconhecimento você adquire, quanto mais você também vai vivendo através de meditação, você vai expandindo a sua consciência, você vai percebendo que isso aqui é apenas uma pequena realidade, né, que é só uma faixa de frequência, você vai perdendo esse medo e vai vivendo com muita tranquilidade, e isso te ajuda também a encarar quando algum ente querido parte também. Isso hoje, para mim, se tornou uma coisa mais natural, mais tranquila. Claro que ainda é uma dor profunda, mas você olha com um outro olhar, porque você adquire essa consciência de que a gente está num processo muito maior e que isso aqui é apenas um sonho muito bem feito. Às vezes a gente tem e participa de sonhos muito bem feitos e esses sonhos tornam-se os sonhos recorrentes ou sonhos que continuam a partir daquele ponto. Isso quando se fala em sonhos. Sim. Agora, em relação ao jogo, deu game over.
É possível aquele jogador voltar a jogar de novo? O que você pode falar sobre reencarnação? É, a reencarnação, ela tem tudo a ver com esse jogo. Não teria como ter um processo de evolução se a gente não reencarnasse. Então, como eu já disse aqui, eu não tenho nenhuma experiência de pós-morte, de ter visto alguma coisa, mas é uma coisa para mim que é lógica e que é descrita pelos sábios, pelos mestres espirituais que tiveram acesso. Por quê? Como é que esses mestres descobriram isso tudo? Através da própria experiência deles. Então, se você entra num estado de meditação muito profundo, você começa a acessar outros níveis de realidade. E ali você vai encontrando as respostas que a gente não tem dentro da dimensão física. E muitos desses mestres fizeram isso. Alguns conhecidos, né? O próprio Jesus, Buda, esses Krishna, todos esses mestres que são mais conhecidos, mas tem milhares de outros que também passaram por esses processos e explicaram isso de uma determinada forma. O jogo que a gente está vivendo é um jogo de evolução, é um jogo de autoconhecimento. E ele precisa de uma continuidade. Eu preciso ter uma determinada experiência que vai me proporcionar determinadas habilidades. Mas não é o suficiente. Então, eu preciso entrar de novo no jogo para ter outros tipos de experiência que vão me trazer outras habilidades. E aí eu vou me capacitando de uma certa maneira até que eu evolua tanto que eu não precise mais dessa experiência para me capacitar. Mas eu entendo que tudo que está acontecendo é pelo bem, é para a nossa evolução. Então, não vejo de maneira nenhuma que possa ter qualquer coisa errada nisso e qualquer coisa que seja conflitante do que não sirva para a nossa evolução. Tudo o que acontece aqui no planeta Terra tem função, tem significado, e se você olhar com com essa visão de jogo, você vai sempre tirar alguma coisa disso. Então, o aprendizado é constante e a gente não morre e vai para a vida eterna, a gente já está na vida eterna. A gente simplesmente está vivendo uma parte da nossa vida eterna aqui, mas o que nós somos já é eterno e já é perfeito. Esse jogo ele simplesmente serve para nos mostrar o que nós somos e nos capacitar a lidar com outras coisas. Mas a gente já é perfeito e a gente já é imortal, né? Então, isso que é uma grande liberdade que esse jogo proporciona. Quando você começa a sentir o que você é realmente, muitas coisas que eram muito importantes vão perdendo a importância. E você vai entendendo realmente o que você está fazendo aqui, de onde você veio e para onde você vai. Essa é a verdadeira liberdade que o jogo proporciona. Mas, para isso, é preciso colocar em prática esses aprendizados. Porque não adianta só ouvir e guardar aquilo numa prateleira, um livro, uma coisa qualquer, e não colocar no seu dia a dia. É importante que você jogue o jogo com esse olhar, que você viva com esse olhar. Não quer dizer que você tenha que abandonar a sua vida. Eu poderia continuar sendo um empresário do jeito que eu era e estar jogando do mesmo jeito. Aconteceu de eu já ter mudado de profissão, mas ninguém é obrigado a mudar de profissão, mudar a vida, botar uma mochila nas costas e ir para a Índia, fazer uma peregrinação. Claro que isso tudo pode ajudar de alguma maneira, mas isso não é vital para que você viva esse jogo da melhor forma possível. A melhor forma possível é onde você está, do jeito que está. Essa é a forma que o jogo se apresenta para você todos os dias. Basta que você queira viver dessa maneira. Um outro ponto também relacionado a essa perspectiva, agora eu vou trazer uma coisa mais voltada para quem nos acompanha, né? Que são medos. Na sua opinião, e nesse jogo da vida, quais são os maiores medos humanos? E como que esses maiores medos humanos estão também associados a essas programações que foi falado no início do programa de hoje, né? E está influenciando a forma do jogador jogar o jogo. O medo é a ignorância, né? Qual é a raiz do medo? É a ignorância. Eu posso estar olhando para ali, estou aqui numa sala que está meia luz e estou vendo uma roupa no cabide ali, no sofá,
e posso achar que aquilo é uma cobra. Mas se eu acender a luz, eu vou ver que não é uma cobra, então eu vou me libertar dessa ignorância. A gente acha um monte de coisa, a gente cria um monte de fantasias, inclusive sobre a morte, né, que é o medo mais profundo que todos nós temos, né, e a gente sente o medo por causa dessas fantasias, dessas criações que não são reais. Então, para você curar o medo, você tem que buscar autoconhecimento, é a sabedoria. Sabedoria é como se fosse amor, né? Então, a gente é feito disso. A gente precisa saber, a gente tem essa necessidade de saber. Ao descobrir como é realmente, como as coisas são realmente, a gente perde o medo. Essa é a raiz do medo. E esses medos, eles são das programações. O medo da morte é o medo do personagem, porque o personagem ele nunca vai se sentir imortal como o eu real pode se sentir. O personagem ele vai estar sempre querendo se proteger, faz parte da programação, porque ele precisa proteger o avatar, porque o avatar morre. Então, tem programas ali que são de sobrevivência, que são muito necessários. Se alguém vier me atacar, eu vou me defender instintivamente, porque está na minha programação, está no meu avatar, que eu não posso me machucar, que eu tenho que me manter vivo, então eu preciso me alimentar, eu vou me alimentar, vou procurar comida, o meu próprio sistema vai me dar uma mensagem que eu estou com fome para me alimentar. Isso é o medo de morrer que o próprio avatar tem e que o personagem acaba incorporando. Mas o eu real, ele não precisa ter medo de nada. E ele não deve ter medo de nada. Só que, para isso, ele precisa fazer o processo de autoconhecimento para poder ter essa sensação do eu real por trás do personagem. Quando você começa a se distanciar do personagem, você começa a viver através do eu real. Então, você não tem mais medo de nada. É claro que não é se tornar um maluco de se jogar pela janela, porque vai se machucar quando cair lá embaixo. Não é disso que eu estou falando. Mas você deixa de ter medo dessas fantasias. Hoje em dia, tem várias teorias de conspiração, que nós estamos presos aqui por isso e por aquilo, e eu, na minha linha de pensamento, é claro que eu não sou dono da verdade, cada um pensa como quiser, mas na minha linha de pensamento, de aprendizado e da minha própria experiência, isso tudo é apenas fantasia, criado pelos personagens com diversas intenções, não sei o que tem por trás disso, cada um é que sabe, mas tem muita coisa de dominação, de controle, que fazem com que as pessoas sintam realmente esse medo. O remédio para o medo é autoconhecimento. E autoconhecimento, na verdade, é sinônimo de espiritualidade. Se conhecer é conhecer o que você é, e o que você é espírito. Então, essa busca por autoconhecimento, ela deve ser diária para todas as pessoas que estão aqui, porque é isso que você é realmente. Essa é a tua essência. Então, se você não sabe o que você é, como é que você vai conduzir a tua vida? Como é que você vai saber o que é bom, o que é ruim para você? A primeira coisa que você tem que saber é o que você é, o que você está realmente fazendo aqui. E isso faz com que você perca todos os medos. Porque os outros medos, eles são derivados desse medo do personagem, que tem esse pavor do aniquilamento, né, dele desaparecer. E você, quando sente o eu real, você sabe que isso é impossível, que você não tem como desaparecer, mesmo que o jogo tenha terminado para você aqui. Qual o caminho da pessoa que quer desenvolver um avatar, que quer reprogramar, fazer uma reprogramação, e para que ali no sistema, agora, ele consiga acessar, na realidade do jogo, a possibilidade de desenvolver intuição? O que ele pode fazer se ele quer reprogramar ali também aquele avatar, poder, inclusive, ter clareza em uma experiência extracorpórea ou fora do corpo? O que você pode trazer para essas pessoas que estão buscando também esse aumento da sensibilidade e também dos acontecimentos, dos fenômenos parapsíquicos? Na verdade, a gente
Tem muito essa frase que tudo é energia, né? E eu não concordo com ela, porque, na verdade, tudo é mente, mas a gente também não é mente, né? Então, é a mente que gera energia, que gera matéria, e o eu real está por trás da mente. O eu real tem o poder de comandar a mente, a energia e a matéria. Mas, para isso, você precisa capacitar o teu aparelho. Então, se eu quero ser um excelente piloto de Fórmula 1, eu preciso ter um carro excelente. Não adianta eu ter um carro ruim, eu não cuidar do carro, o carro fazer barulho, eu não consertar o carro, eu não estar abastecendo o carro com a gasolina correta. E a mesma coisa é o nosso aparelho. Entender que isso aqui é uma máquina é um ponto importantíssimo. E essa máquina exige cuidados, né? Então, você precisa se alimentar bem, seja fisicamente, seja mentalmente. Você deve desenvolver essas atividades como meditação, yoga, exercícios físicos, aprender a respirar. Respirar é uma coisa que eu fui aprender quando eu tinha 50 anos. E eu achava que eu sabia respirar. Mas aí eu comecei a fazer exercícios de respiração, fui olhando para isso, e hoje a minha respiração é completamente diferente, traz uma qualidade enorme para o meu bem-estar diário, só por estar respirando. Então, tem uma série de coisas que cada um de nós deve se dedicar para poder fazer com que esse aparelho se capacite para se conectar com energias de frequência mais alta. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente está se conectando com energias de baixa frequência, de densidade forte, né? Que são essas energias de medo, de raiva, de tristeza, de angústia. Tudo isso são energias. E você, todos nós, está quase sempre impregnado delas. E a gente precisa fazer essa purificação. Então, o trabalho é de se purificar. Você deve escolher melhor com quem você se relaciona, os ambientes que você frequenta, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, a comida que você come. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai permitir que teu avatar possa se conectar com frequências mais altas. E você tem que ter essa intenção, né? Eu quero fazer isso, porque é a intenção que te move. Então, esse desejo, essa vontade, é onde tudo começa. E a partir daí você vai fazendo pequenas mudanças. Eu não aconselho ninguém a querer mudar tudo de uma vez, porque é um desafio muito grande, mas você vai mudando pequenos hábitos, adquirindo hábitos melhores, você vai no passo a passo, você vai celebrando cada vitória que você vai tendo nesse caminho, e você vai purificando o teu avatar, e isso vai permitindo que você vá se conectando com energias de frequência mais alta. Ao fazer isso, você é tomado por essa vontade, porque é uma sensação que você nunca experimentou. Quando você consegue expandir um pouco a sua consciência, quando você começa a sentir outras dimensões, você vai querer mais, você não vai conseguir parar, porque não tem nada parecido com isso. A gente acha que os grandes prazeres da vida são físicos. Então, é comer, é beber, é fazer sexo, é assistir bons filmes. E não estou dizendo que isso esteja errado, desde que você faça isso de uma forma saudável. Mas, na verdade, os prazeres da vida são muito maiores do que esses prazeres que não são físicos. E você só vai ter contato com esses prazeres se você realmente se direcionar para isso. Então, é necessário que você comece a fazer uma autoobservação, você comece a olhar para você e comece a ver o que tem de negativo que pode ser transformado. Porque nada é teu, são tudo programas, você pode transformar qualquer coisa na tua vida, por mais que você ache que seja impossível, como era no meu caso com bebida, por exemplo. Mas você consegue, porque isso não é o que você é realmente. Então, você consegue se separar disso. Você vai, aos poucos, se tornando um observador da sua própria vida. A nossa vida é um filme, né? Eu falei uma novela, mas pode ser um filme, e você é o personagem desse filme, mas você também é o roteirista. Você pode mudar o roteiro do filme a hora que você quiser. O personagem, ele te obedece quando você aprender a domesticar ele, como o Samuel estava falando ali do Tolteca, né? Do Miguel Ruiz. Esse personagem ele precisa ser domesticado. Nesse momento
enquanto você não faz esse processo, ele é um macaco selvagem. Então, a tua mente pula de um pensamento para outro, de um sentimento para outro. Uma hora você quer ir para cá, outra hora você quer ir para lá. Isso não tem uma direção correta, porque você ainda não cuidou disso. A partir do momento que você resolve dominar essa máquina, você começa o processo. E encarar isso como um jogo ajuda muito, né? Eu tive essa inspiração do jogo da vida, não só por causa do Lila, né, que é como os antigos chamam esse jogo cósmico que a gente está vivendo, mas também por um processo que se chama gamificação, que é transformar em game, em jogo, que é muito usado em ambientes corporativos e ambientes de educação, para estimular, para criar objetivos, para criar conexões. Então, se você todo dia acorda, eu estou num jogo, meu personagem quer me levar para cá, meu eu real quer me levar para cá, qual escolha que eu estou fazendo? Isso vai te trazendo mais consciência, você fica mais presente, e o jogo começa a se tornar muito divertido, por mais que você, às vezes, veja que o personagem te jogou para baixo, mas você observa, chega de noite, você olha, ali naquele momento eu perdi, não devia ter falado determinada coisa, não devia ter agido daquela maneira, mas você vai criando uma estratégia para você mesmo, né? E a tua vida muda de qualidade. Então, é muito importante que você faça isso dessa maneira, todos os dias, né? E incorpore esses hábitos para a tua vida, mesmo que seja sábado, domingo, feriado, estou de férias, mas eu, por exemplo, meditação é uma coisa que eu faço diariamente há mais de 20 anos. Não tem um dia que eu deixe de meditar. É muito difícil nesses 20 anos os dias que eu fiquei sem meditar. É a mesma coisa que tomar banho. Eu incorporei isso na minha vida e eu não posso ficar sem meditar. Porque, da mesma maneira que você se suja durante o dia, né, você sua, vai ali, vai na rua e tal, e depois você precisa tomar um banho, energeticamente, você também se contamina. Porque a gente vive num campo energético que tem energias de tudo quanto é tipo. E você está lidando com elas o tempo todo. E está sendo influenciado e influenciando por todas as pessoas que você se conecta, que você se relaciona, seja por um relacionamento mais íntimo, seja por um relacionamento apenas porque você cruzou com ela na rua. Às vezes alguém na rua pisa no teu pé e aquilo vira uma coisa muito forte para você. Então a gente precisa estar sempre purificando o nosso campo energético. E isso vai permitir que você acesse outras dimensões, porque o universo é muito maior do que isso, tem muito mais coisa do que a gente imagina. A gente só está dentro de uma pequena faixa de frequência. E essa capacidade é de todos nós. O aparelho é de todos nós. A gente chama de médium, né? Aquela pessoa é médium, né? Então ela é paranormal, ela acessa outras coisas, mas a gente está entre o físico e o espiritual, né? Isso é ser médium, a gente está no meio, né? Então eu tenho capacidade de acessar o espiritual e tenho capacidade de acessar o físico. É só uma questão de para onde eu dirijo a minha energia, a minha atenção, o meu foco. Eu preciso ter essa intenção. A partir da intenção, tudo acontece. Esse universo, ele começa sempre na mente. Então, mente cria energia que se materializa em matéria, que é o que a gente vê aqui no mundo físico. Mas tudo que você está vendo nesse mundo físico, antes foi imaginado por alguém ou pela própria consciência maior que criou isso tudo. Está tudo no poder, é todo na nossa mente. A gente tem esse poder. E a gente, através da nossa vontade, da nossa intenção, a gente direciona o nosso avatar para onde a gente quer ir. É para onde que você vai jogar o teu foco de luz. Eu quero olhar para cá, é aquilo ali que eu vou ver. Se eu quiser, eu mudo para cá e vou ver uma outra coisa. Acho que esse que é o grande processo. A gente já fez alguns programas aqui com uma diversidade de técnicas ou de práticas relacionadas, com nomes diferentes, inclusive, relacionados à meditação. A minha pergunta para você é qual é o estilo e como é que você faz a sua meditação diária, se acaso alguma pessoa também que está aqui acompanhando queira aprender e fazer de forma semelhante. Como é que você organiza, como é que você realiza esse processo da meditação? Eu tive a sorte de, aqui no Rio, tem o Kleber,
Ali, que é um professor de meditação que aprendeu com o Maharishi, que é aquele que foi o guru dos Beatles, né, que é a meditação transcendental. Então, quando eu estava ali naquela fase que eu falei mais cedo aqui, que eu comecei a ter ansiedade, comecei a me sentir meio estranho e tal, eu descobri o Kleber e aprendi a meditação transcendental, que basicamente ele te dá um mantra, né? Você faz lá o curso com ele, e aquele mantra é que é a palavra que vai te ajudar na meditação. Mas a meditação é para todo mundo. Eu gosto muito da meditação transcendental, é a que eu pratico até hoje. Depois, quando eu fiz a iniciação com o Prem Baba, ele mudou o meu mantra, me deu um outro mantra da linhagem dele, que é o que eu sigo hoje, mas o processo é o mesmo. O que acontece? O que é a meditação? A meditação, na verdade, ela é um exercício para você dominar a sua mente. Então, as pessoas acham que meditar é uma coisa que eu vou sentar e vou ficar vendo o anjo, e que eu vou levitar e que vai dar tudo certo. E não é assim que acontece. Pode até ter essas experiências, já tive vários tipos de experiência meditando, experiências muito boas, outras nem tanto, mas, na verdade, a meditação é como se fosse um exercício físico. Essa repetição do mantra te mantém no presente. Então, eu fico aqui repetindo o mantra. Daqui a pouco, a minha mente vai me levar para o passado ou vai me levar para o futuro através de algum pensamento. E eu vou me distrair e vou começar a pensar, poxa, amanhã eu tenho que comprar isso, tenho que fazer aquilo, esqueci de ligar para o fulano. E aí eu falo, opa, estou meditando, volta para o mantra. E aí eu continuo o mantra. E aí você vai no mantra, daqui a pouco ela vai de novo. Ah, ontem eu não devia ter feito aquilo, ontem eu falei com o fulano, fiz isso, fiz aquilo. Caramba, estou meditando. Volta para o mantra. Esse exercício é uma musculação e é um domínio, né? É como você estivesse fazendo o exercício que estou fazendo aqui com o braço, né? Que você faz com a musculação, vai e volta, vai e volta. À medida que você vai praticando isso, você vai permanecendo mais tempo no mantra. Quanto mais tempo você fica no mantra, tem momentos que você não está nem com mantra, nem com pensamento. E você faz essa transcendência, por isso se chama meditação transcendental. E aí você acessa outras dimensões, outros estados de consciência. Mas esse não é o objetivo final da meditação. O objetivo é esse. Então, as pessoas que falam, eu não consigo meditar porque minha cabeça fica pensando, mas é isso mesmo, é a cabeça de todo mundo, até do Dalai Lama, que deve meditar muitas horas por dia, também vem pensamento na cabeça dele. O que ele faz é sentar e deixar aqueles pensamentos passarem. É esse o aprendizado. A meditação é importantíssima para todos. Não tem essa desculpa que eu sou muito agitado, que eu não consigo, porque eu sento já quero levantar, mas o exercício é esse, é justamente você voltar para o mantra e ficar ali. Se você não tem mantra, você pode fazer com respiração, né? Você fica respirando, concentrado na tua respiração. Quando o pensamento te levar embora, você volta para a respiração. Isso vai te trazendo um domínio da tua mente e vai te trazendo também essa sensação de você estar transcendendo. E aí você vai querer continuar cada vez mais a fazer isso e você vai se tornando esse observador, né, da sua própria vida. Então você vai se separando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que pertencem ao personagem. Você não é seus pensamentos, você não é seus sentimentos, você não é aquele personagem. Você pode se tornar um observador disso, da mesma maneira que você vê um filme no cinema. Eu vou no cinema, vejo aquela tela, tem aquele filme acontecendo, né? Eu posso até me envolver com o filme, né? E gostar mais de alguém, tem um vilão, tem um mocinho, e eu torço para o vilão, e alguém morre, e eu fico triste, isso, aquilo, mas eu sou espectador do filme. Eu não vou levar aquele filme para casa depois. Eu vou sair dali, vou jantar, vou fazer qualquer coisa, e aquele filme vai ficar no lugar dele. Da mesma maneira, é a nossa vida. A gente tem que observar ela como se ela fosse um filme muito interessante, porque ao mesmo tempo que você é o personagem do filme, você também é o autor, é o roteirista, e você está interagindo com o filme das outras pessoas, mas o filme é só um filme. Ele não é o final da tua vida, nem a coisa mais importante. Essa separação você vai conseguir através da meditação. Esse se tornar o observador. Esse é o processo. O observador é o teu eu real, é o teu espírito,
é quem pode estar olhando de fora para o teu avatar e para o teu personagem e podendo fazer melhores escolhas, mais alinhadas com o que ele tem para entregar aqui. Porque cada um de nós tem uma função nesse processo todo. E essa função, só eu posso fazer a minha e só você pode fazer a sua. Porque são as experiências que você teve que vai te capacitar a lidar com determinados tipos de energia. E as minhas experiências dessa vida, de outras, é que vão me capacitar para me determinar, para lidar com outros tipos de energia. Então, só eu posso fazer isso. Por isso que é um processo em que cada um de nós é essencial. Ninguém tem menos importância aqui, todos nós somos iguais dentro desse processo, cada um é uma pecinha desse quebra-cabeça. Maravilha. Nós tivemos recentemente, há algumas semanas, aqui entrevista com um dos editores da revista Planeta, que para mim, minha jornada foi bastante significativa e que auxiliou também muitas pessoas que hoje têm uma mentalidade, um pensamento diferente em relação ao jogo da vida. Inclusive, lá na revista Planeta, uma das matérias foi sobre uma Halila, sobre o jogo da vida e tudo mais, como com os princípios, Deus, divindades, chakras e tudo mais, tinha muito presente lá. E esse editor teve contato com Dalai Lama na década de 70. E eu tive contato com o Dalai Lama quando ele veio aqui no Brasil. E uma das pessoas estava na plateia e perguntou, eu estava lá, e perguntou para o Dalai Lama assim, ele falou para o Dalai Lama, como é que você consegue manter essa calma, essa serenidade e essa energia de compaixão onde quer que você vá viajando do mundo, porque ele viajava mais. Hoje não tanto. Mas na época ele viajava muito, assim, viajava Sim. muito o mundo, vários lugares. Sim. E aí ele respondeu assim para ele, eu medito de 4 a 5 horas por dia. Eu fiquei imaginando, porque para manter uma vibração padrão, olha só, de 4 a 5 horas por dia, para manter uma vibração e uma frequência, vai. Metade do dia ele passa meditando, a outra metade do dia ele passa compartilhando ou ensinando ensinamentos, né, para outras pessoas. E outra coisa também que é interessante, que estávamos no lugar, numa sala, e nós sentíamos quando ele estava chegando, sem vê-lo fisicamente chegar. Antes dele chegar, todo mundo sentia pela energia ele chegando. Então, tem algumas coisas assim relacionadas aos efeitos da meditação que é fantástico. No caso do Dalai Lama foi isso, mas na escola primeira que você começou e que você utiliza até hoje, que é a meditação transcendental é uma das mais pesquisadas no mundo, cientificamente falando, é a meditação transcendental. Muita Sim. gente utiliza muito dela. Deepak Chopra aprendeu com ele, né, com Sim. Maharishi. Né? Sim. A meditação hoje ela é indicada pelos médicos, né? É uma coisa científica. São muitos estudos e não vejo nenhuma contraindicação. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar esotérico, místico, né? E entender que aquilo é uma coisa que é importante para a tua saúde. Hoje nós temos um problema, uma epidemia de transtornos mentais. Né? Inclusive, o Brasil é um dos lugares que as pessoas são mais estressadas no mundo. Acho que, se não me engano, é o segundo país com mais casos de estresse, burnout, todas essas coisas que a gente tem visto. E é o que eu falo sempre, é uma tecnologia. Né? A gente está lidando com tecnologia. Nosso corpo é uma máquina fantástica, é a máquina mais sofisticada que existe no planeta. Né? E a gente dá pouco caso para ele. As pessoas gostam muito do telefone, do iPhone 15, 16, 18, mas você já tem um aparelho que a gente não consegue nem pensar que o ser humano vai conseguir fazer um aparelho igual a esse algum dia. A gente não consegue criar nenhum mosquito. O mosquito já tem uma tecnologia que a gente nem aquela do mosquito a gente consegue fazer igual. Imagina desse corpo. A quantidade de coisas que está acontecendo aqui agora, dentro do meu corpo, enquanto a gente está falando,
a gente não consegue nem medir. São bilhões de células se conectando e cumprindo funções para eu estar conseguindo aqui falar, raciocinar, sentir e respirar e fazer tudo isso que está acontecendo. Então, o nosso corpo é fantástico, é uma máquina. A gente precisa olhar para essa máquina com mais cuidado, com mais carinho, porque é através dela que a gente tem a experiência. A qualidade da sua experiência no planeta, ela depende do seu corpo, né? Da sua saúde. Então, os mestres, eles usam a meditação para acessar outras dimensões, para acessar outros níveis de consciência. Mas, ao mesmo tempo, isso faz bem para a saúde, né? Então, não tem nada que se perca. E por que faz bem para a saúde? Porque o corpo ele foi feito para cumprir essa função, né? Então, a gente tem que pensar que é uma coisa óbvia que quanto mais saudável ele estiver, melhor aproveitamento a gente vai ter. E isso se dá através da meditação, porque a nossa mente é onde acontece tudo. Se a minha mente está doente, se está com algum transtorno, a qualidade da minha vida vai ser muito ruim. Então, hoje, a quantidade de remédios que as pessoas tomam, e eu não estou aqui condenando os remédios, eu acho que os remédios eles têm a sua função, tem horas que a pessoa está em crise, ela precisa tomar o remédio, mas eles não podem ser vistos como a solução. A nossa solução é natural, o nosso corpo é capaz de se curar, é capaz de fabricar o que ele precisa. E, para isso, você precisa dominar ele. E a gente fala com essa máquina mentalmente, né? Eu estou aqui em frente ao computador, se eu quero fazer alguma coisa na tela aqui, eu digito, né? Eu uso o meu teclado para aparecer na tela o que eu quero, eu dou ordem. Mas hoje a gente já está vendo com a tecnologia que a gente já fala com as máquinas, elas nos obedecem, né? Eu não tenho Alexa aqui, por exemplo, mas você sabe, se eu falar Alexa, acende a luz, ela acende a luz, Alexa, apaga a luz, e a gente já está vendo algumas tecnologias que as pessoas, até com o próprio movimento do olho, já estão conseguindo dominar o computador, já está uma coisa evoluindo para o próprio pensamento começar a dominar o computador, mas isso tudo está nos mostrando que a nossa máquina é dominada por nós mentalmente. A gente precisa saber dar as ordens para essa máquina. Se a gente der as ordens certas, ela obedece às nossas ordens, como o computador obedece se eu digitar aqui o endereço de um site, vai aparecer o endereço do site que eu digitei. Por quê? Porque eu dei a ordem certa. O nosso corpo ele funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que se aprofundar no conhecimento dele. E isso é feito através da meditação, não tem outro jeito, né? Quanto mais para fora você tiver, quanto mais distraído com o mundo físico, menos conectado você vai estar com o teu corpo, com a tua máquina, e menos aproveitamento você vai ter dela. Então, se você quer ter realmente uma qualidade de experiência na Terra, você precisa cuidar do seu corpo dessa maneira, se alimentando bem, meditando, se associando a coisas boas, com energias mais altas, fazendo isso todos os dias da sua vida, para que essa tua experiência seja cada vez melhor. E ela só vai evoluindo, isso não tem fim. A capacidade do nosso corpo, os cientistas hoje estão medindo, aí, eles têm várias maneiras de fazer isso, é ainda muito pequeno o que a gente aproveita. Tem essa história de 10% da mente, isso tem uns que dizem que não é, outros dizem que é, mas, independente disso, a gente tem uma capacidade de lidar com a energia, de transformar a energia, que a gente ainda não está usando. É essa fase 3 do jogo, de se tornar realmente um transformador, que é uma capacidade que o corpo tem. Eu posso transformar qualquer energia. Você também pode. Qualquer pessoa pode. Uma pessoa pode me dar ódio e eu posso devolver com compaixão. Foi o maior ensinamento de Jesus, né? Que foi um dos grandes mestres que teve aqui. Na hora que ele estava na cruz, ele perdoou todo mundo que estava fazendo aquilo com ele. Aquilo foi uma elevação de frequência que ele fez ali, que ali ele cumpriu o que ele tinha para cumprir. Ele colocou essa energia de perdão no planeta. Então, qualquer um de nós pode fazer isso. Ele transformou aquela situação horrorosa que ele estava passando, né, sendo sacrificado ali, crucificado, xingado, agredido, junto com a mãe, assistindo tudo. Ele transformou aquilo em perdão.
Isso foi a maior transformação que ele fez, inúmeras outras, mas para mim essa maior é o exemplo disso. Essa transformação daquela energia ali que estava toda densa, um monte de coisa misturada ali, ódio, raiva, inveja, né, orgulho, tudo ali, ele transformou aquilo em perdão e deixou isso para nós, esse exemplo. Então, buscar ser esse transformador é o grande propósito desse jogo que a gente está jogando aqui todo dia. Em um dos seus 3 livros, no Índice, fala sobre uma lei, né? Aí eu vou formular como pergunta, traz um exemplo prático, então, da aplicabilidade ou da aplicação da lei do serviço, lembra? Da lei do serviço na vida moderna. Essa lei do serviço, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho. Então, algumas pessoas também podem ficar chateadas comigo, mas você não está aqui passeando, você está aqui a trabalho. Essa é a lei mais importante de todas. A gente precisa entender que nós temos um propósito, a gente não está aqui à toa. Mas precisamos descobrir qual é esse serviço. Esse serviço ele vai além de servir ao próximo. Servir ao próximo já é um caminho para chegar nesse serviço. Mas a gente está num processo como raça e como evolução de tudo que a gente já viveu, de evoluir a própria mente. Então, o serviço de cada um de nós hoje é evoluir a sua própria mente. É sair da mente inferior para a mente superior. Você não precisa fazer nada de mais para fazer isso. Basta você aprender o processo. E o que é esse processo? É essa transformação que a gente está falando aqui esse tempo todo. É você sair do egoísmo para o altruísmo. É você começar a trabalhar visando o que é bom para o todo, e não somente para você. Porque o personagem que cada um de nós cria, né, e ele é necessário que seja criado dessa maneira, porque o instinto primário dele é se manter vivo, ele é naturalmente egoísta, e não tem nada de mal nisso, porque ele precisa ser egoísta para se proteger, para se manter vivo, para ter essa vontade de viver. Mas a gente não pode ser egoísta o tempo todo. E enquanto o personagem está dominando, você pode até estar fazendo alguma coisa boa, mas você está sempre pensando em que você vai ganhar com aquilo. Então, quando você começa a entrar nesse processo e observar esse personagem, você vai sair desse egoísmo e querer ir para o altruísmo, que é olhar para todas as pessoas que estão à sua volta, para o ambiente, para fazer um mundo melhor no lugar que você está. Não é transformar o mundo, acabar com a guerra lá da Ucrânia. Não, minha função é acabar com a guerra aqui na minha casa, acabar com a guerra aqui no meu prédio, entendeu? Essa é a função de cada um de nós. Esse é a lei do serviço. Você trabalhar pelo todo. E o todo é o que você é. Então, na verdade, você está trabalhando para o melhor para você. Porque não adianta você estar vivendo num mundo de guerras e confusões e um monte de horrores que a gente assiste e você ter uma vida boa. Você nunca vai ser feliz dentro de um mundo desse. Então, trabalhar para fazer o mundo melhor, para você ser uma pessoa melhor, você está contribuindo para o todo. E essa é a lei do serviço. Você está aqui para fazer um processo de evolução. E no momento que a gente está vivendo hoje, 2025, todo mundo está participando da evolução da própria mente. Então, é tua função olhar para a sua mente, aprender como é que ela funciona, desprogramar o que está atrapalhando, o que está colocando energia ruim no teu campo, porque o teu campo influencia no campo dos outros. Né? A gente está dentro de um campo energético, e esse campo energético ele funciona por eletromagnetismo. Então, eu estou o tempo todo colocando e atraindo energias dentro desse campo, e a minha função é cuidar do meu campo, para que esse campo seja o mais harmonizado possível e possa estar contribuindo para o campo de quem está do meu lado. Eu não posso ter o objetivo de resolver a fome na África, mas eu posso ter o objetivo de cuidar de quem está mais perto de mim, de influenciar as pessoas que estão à minha volta de uma maneira positiva. Essa é a lei do serviço.
Muito bem, e por falar em serviço, me diz, Zé, qual é as atividades que você tem desenvolvido, como que as pessoas também, coloquei até aqui o Instagram também, está na descrição também desse vídeo aqui, que as pessoas encontram o trabalho que você desenvolve, ajudando as pessoas também nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho de reconhecer se é o verdadeiro, de lidar com as programações, de lidar com o seu próprio avatar e cuidados também relacionados com o próprio avatar. O que você pode falar para as pessoas que queiram também buscar o seu trabalho que você desenvolve hoje, além das publicações, é óbvio. E fala delas, onde é que as pessoas também podem encontrar os seus livros? Ótimo. Os meus livros eles estão na Amazon, os 3. Qualquer um pode encontrar lá na Amazon e também pelo meu Instagram. Tem o site da editora. Aqui no Rio, a gente tem na Livraria da Travessa, que é uma livraria das poucas que restam, né? As livrarias praticamente acabaram, mas aqui você encontra na Livraria da Travessa, aqui no Rio. Mas hoje em dia, pela internet, pela Amazon e pelo site da editora que você encontra no meu perfil do Instagram, você também consegue os livros. O que acontece? Esse processo todo meu, ele foi acontecendo, falando aqui um pouco do meu trabalho, ele foi acontecendo de uma maneira muito natural. Então, eu fiz esse processo que eu estava contando, de parar de beber, e aí foi me dando uma vontade de mudar de profissão. Eu fui mudando de profissão, ainda tinha um restaurante nessa época, saí do restaurante, e aí eu entendi que eu podia ajudar as pessoas criando uma mentoria. Então, eu criei uma mentoria para ensinar o básico do autoconhecimento, aquilo que eu queria ter aprendido 20 anos antes, que eu só aprendi depois de pular de galho em galho, para lá e para cá, e viver um monte de experiência com vários mestres diferentes, até que eu entendi um monte de coisa que eu entendi que era o básico do autoconhecimento. Então, eu criei uma mentoria e fui fazer a mentoria para algumas pessoas online e tal, fui fazendo isso depois de ter escrito o meu primeiro livro. Mas aí, essas pessoas que estavam fazendo a mentoria comigo começaram a me pedir para eu criar mais mentorias, outro nível. E aí eu criei um nível intermediário. E aí continuei fazendo e tal, depois eu construí um nível avançado. Quando eu terminei de fazer o intermediário e o avançado, eu resolvi escrever um outro livro, que foi o Revolução Espiritual, que foi o meu segundo livro. Aí eu vi que eu estava com material ali para fazer esse livro. Fiz esse livro, Revolução Espiritual. E aí, quando eu terminei de fazer o livro Revolução Espiritual, eu decidi fazer um documentário. Eu falei, bom, eu estou com material aqui que eu quero fazer um documentário. E aí comecei a trabalhar para fazer um documentário. Nunca tinha trabalhado com cinema, com audiovisual, e fui buscar diretor, produtor, criar um projeto para fazer isso. Quando eu estava fazendo esse projeto, que foi no ano passado, e eu comecei a escrever para as pessoas que seriam entrevistadas, o que eu queria passar ali naquele documentário, surgiu esse livro, O Jogo da Vida. E aí eu deixei o documentário um pouco de lado e escrevi o livro Jogo da Vida. Então, O Jogo da Vida acabou de ficar pronto, ele está entrando no ar até agora, na Amazon, essa semana que entrou, e agora eu vou me dedicar a fazer um documentário realmente, que é o que eu estou querendo fazer. Mentoria hoje eu estou fazendo muito pouco, quase nada, não é o que eu estou focado em fazer. A minha ideia realmente é conseguir fazer esse documentário, porque eu acho que, através de um filme, de um documentário, eu vou conseguir expor melhor as minhas ideias. Inclusive, eu tenho várias outras ideias para fazer filme. Então, eu estou cada vez mais caminhando para esse audiovisual. Já conheci vários diretores, produtores, então estou me integrando nesse mundo agora. É isso que eu estou querendo fazer. Mas os livros estão aí, né? Esse livro Jogo da Vida, o Revolução Espiritual, é um livro mais denso, maior, e já para quem é mais iniciado nesse processo. Mas o Jogo da Vida eu fiz ele bem simples, um livro menor, com uma linguagem que acho que qualquer um pode entender. Maravilha! E estamos chegando ao final dessa nossa transmissão aqui de hoje. Estivemos aqui com o Zeca Werneck falando aqui sobre o Jogo da Vida. Você já sabe que pode encontrar aí os livros deles na Amazon. Agradecer aqui ao Mário Jorge também por ter feito essa ponte, por ele estar aqui com a gente nessa nossa transmissão, nesse formato aqui, né, com o formato online, a gente fez em formato online.
Então, diz aqui nos comentários o que você achou, se chegou até aqui, que deve ter gostado, né? Então, curta e compartilha com as pessoas, porque chegou no final do vídeo, né, gente? Pô, então, deve ter gostado. Compartilhe com outras pessoas também esses conhecimentos aqui que nosso convidado compartilhou nesse episódio de hoje da TV Consciência Próxima. Então, vamos celebrar aqui juntos. Quero agradecer, então, mais uma vez, Zeca, pela disponibilidade. Muito bem, flui muito bem aqui nossa entrevista de hoje, já sabe. Procure lá Zeca Werneck no Instagram, é fácil de você achar. Por lá você consegue todos os links para os livros, para atividades outras que porventura estão surgindo também do caminho. Então, mais uma vez, eu agradeço e peço para você deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta aqui da TV. Para todos que estão nos acompanhando até agora, agradeço muitíssimo. Então, agora a mensagem final com Zeca Werneck. Obrigado, Samuel. Um prazer imenso aqui estar com você. Foi muito bom essa nossa conversa. Espero que a gente possa fazer outros. E a mensagem que eu deixo é: busque autoconhecimento. Não tem nada mais importante do que isso. E, com certeza, você não vai se arrepender. Hoje a gente tem muitas informações na internet, muitos caminhos. Vê o que mais te traz afinidade, né? Eu tenho os meus mestres, os meus caminhos, mas cada um tem o seu, e você, procurando, alguma coisa vai te fazer ir por algum lugar e, com certeza, vai te trazer alguma coisa boa. Nunca é tarde para buscar autoconhecimento, qualquer idade que você esteja hoje, e nunca é cedo também. Se você tiver 20 anos e achar que não é hora sim também. Está na hora de buscar autoconhecimento, que isso vai te trazer muito mais qualidade de vida, e espero que você encontre o que eu encontrei que transformou a minha vida. Muito obrigado.